Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma gravação da nossa aula da disciplina de resistência dos materiais e eu sou o professor André Gomes. Então hoje nós vamos fazer alguns exercícios em relação a cisalhamento. Então vamos lá, o que a questão está pedindo? Calcule a tensão de cisalhamento no rebite e a tensão de esmagamento entre a parede da chapa e o rebite. Sabendo que o diâmetro, o diâmetro do rebite aqui, é de 16 milímetros. A espessura da chapa é 10 milímetros e é aplicada uma força cortante de 50 kN. Então, sendo assim, o primeiro passo para resolvermos esse exercício é acharmos a área da seção transversal desse rebite. A fórmula da área de um círculo, que é a seção transversal do rebite é o círculo, é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Π, nós sempre utilizaremos o valor de 3,14, diâmetro é 16 milímetros, ao quadrado dividido por 4, nós temos então que a área da seção transversal desse rebite é de 200,96 milímetros quadrados. Agora que nós sabemos o valor da área, nós conseguimos calcular a tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento é igual a força cortante sobre a área que vai ser cisalhada, que no caso é a área da seção transversal desse rebite, essa parte aqui que vai ser cisalhada. Então, a minha força eu passo para Newton, 50.000. A minha área eu deixo em milímetros quadrados, então eu acho a minha tensão de cisalhamento em megapascal. Agora, eu vou calcular a tensão de esmagamento. A tensão de esmagamento é igual a força cortante sobre o diâmetro do rebite vezes a espessura da chapa, porque é a área projetada que o rebite está entrando em contato com a chapa. Se alguém tiver alguma dúvida, é só olhar no outro vídeo em que eu expliquei como que acha esse valor aqui, da onde que surgiu esse valor. Mas só precisa saber que é o diâmetro do rebite vezes a espessura da chapa. Então, a tensão de esmagamento vai ser 50.000, porque eu passo para Newton. O diâmetro eu deixo em milímetro. A espessura da chapa eu também deixo em milímetro. Logo, a tensão de esmagamento sairá em megapascal, que vai dar 312,5 megapascal. E assim a gente conclui esse exercício. Agora, vamos dar uma olhada nesse outro. Calcule a tensão de cisalhamento no parafuso. O diâmetro dele é de 22 milímetros e a força cortante aplicada é de 30 kN. Aqui é como se, não necessariamente, eu tenho todas essas forças aqui, eu não tenho força para lá e força para cá. É como, vamos supor, essas duas chapas aqui estão presas, em algum lugar, e eu tenho essa chapa aqui no meio, todas estão conectadas por um parafuso, e essa chapa no meio intermediária ela está fazendo uma força de 30 kN para o lado direito, que vai gerar uma reação nessas duas devido ao equilíbrio, porque o meu parafuso tem que ficar parado. Sendo assim, primeira coisa que eu vou ressaltar, essa chapa aqui, devido à ação dessa força que está sendo aplicada de 30 kN, o que vai acontecer? Ela tenderia a cisalhar o parafuso nessa seção aqui que eu chamei de AA, que é entre essa chapa e essa seção que eu chamei de BB, que é entre essa chapa intermediária e essa chapa daqui de baixo. Sendo assim, a questão me trata de um cisalhamento duplo. E a fórmula do cisalhamento duplo, como o próprio nome já diz, cisalhamento duplo. O parafuso, o rebite, o elemento de fixação, ele vai ser cisalhado em duas áreas da sua seção transversal. Sendo assim, a fórmula do cisalhamento duplo é tensão de cisalhamento é igual a força sobre 2 vezes a área. Mas primeiro, para descobrirmos esse exercício, nós precisamos saber a área da seção transversal do meu rebite, que é πd ao quadrado sobre 4, 3,14 vezes 22 ao quadrado sobre 4, a área é 379,94 milímetros quadrados. Agora eu posso calcular a tensão de cisalhamento, que, como eu falei,
duas vezes a área, porque o parafuso estaria sendo cisalhado aqui e aqui. Então, a força cortante eu coloco em Newton, e aí eu acho o valor da minha tensão de cisalhamento, 39,48 megapascal. Agora, vamos dar uma olhada nesse exercício. Lembrando que eu tirei isso daqui do livro do autor Sarkis Melkonian. Uma junta rebitada foi aplicada, em uma junta rebitada foi aplicada uma força de 125 kN, conforme a figura. Aqui era para ter um outro rebite aqui também. No caso mostrou só 2, mas era para estar mostrando 3, porque são 5 rebites que estão prendendo essa junta. A junta contará com 5 rebites, como a gente consegue ver aqui. Dimensione o diâmetro do rebite para que ajunte suporte à ação da força. E no enunciado disse que, em relação ao projeto, para essa junta trabalhar de forma segura, ela só pode sofrer até no máximo uma tensão de cisalhamento, né, de 105 megapascal, no caso o rebite, e a tensão de esmagamento entre o rebite e a chapa não pode ser maior que 225. Ele disse que ele quer que a gente projete com 225 como sendo a tensão máxima, porque ele no enunciado, né, acredita que é a ideal para se trabalhar. E a espessura da chapa é de 8 milímetros. Então, como que eu vou saber qual é o diâmetro do parafuso que eu tenho que usar? Primeiro, a minha tensão de cisalhamento vai ser força sobre área, só que nesse caso eu tenho 5 rebites. Então, quando eu tenho mais de um rebite, eu coloco esse N. O que é esse N? É o número de rebites que estará sofrendo a ação de cisalhamento. Então, eu coloco 105, que é a tensão de cisalhamento, a força cortante é 125 mil newtons, 5 rebites vezes a área da seção transversal dele. Então, para que os rebites sofram a ação de no máximo 105 megapascal, a área da seção transversal dele tem que ser de 238,1 milímetros quadrados. Sendo assim, pela fórmula da área, eu consigo achar o diâmetro. Que o valor do diâmetro vai dar 17,42 milímetros. O que isso quer dizer? Se eu tiver um rebite com um diâmetro mínimo de 17,42 milímetros, a minha condição vai acontecer a minha condição. Ele vai sofrer no máximo 105 megapascal de tensão de cisalhamento. Agora, vamos ver em relação a essa tensão de esmagamento entre a chapa e o rebite. Tensão de esmagamento vai ser força cortante, a área projetada, que eu já falei, que é diâmetro do rebite vezes a espessura da chapa, vezes o número de rebites, porque vai implicar no número dessa área projetada que vai estar encostando na chapa. Cada rebite vai ter uma área projetada, então por isso que eu multiplico pela quantidade de rebites. Tensão de esmagamento eu deixo em megapascal, a força eu coloco em newton, 5 rebites, o diâmetro eu quero achar vezes 8 milímetros. Então aqui eu substituo, boto o D para cá e jogo 225 para lá. Então eu acho que o diâmetro mínimo que o meu rebite tem que ter é 13,88. O que isso quer dizer? Se ele tiver 13,88 aproximadamente, vai ser gerado na minha junta essa tensão de esmagamento de 225 megapascal. Se ele tiver mais, quanto maior o diâmetro, maior a área. Quanto maior a área, menor a tensão. Então, eu posso aumentar à vontade, que aí vai me dar mais segurança até. Eu só não posso diminuir. Então, eu analiso agora pelos meus dois cálculos. Eu vi que para o meu rebite sofrer no máximo 105 megapascal de tensão de cisalhamento, ele tem que ter 17 milímetros. E ali, entre o meu rebite e a chapa, aconteceu uma tensão de esmagamento de 225 megapascal, o diâmetro do meu rebite tem que ser de 13,88. Sendo assim, o que eu concluo? Eu concluo que os rebites, no caso os 5 rebites, né,
devem apresentar o diâmetro mínimo de 17,42 milímetros. Por quê? Porque se ele tiver no mínimo 17,42 milímetros, ele vai atender à condição de cisalhamento, e como 17,42 é maior do que o diâmetro calculado levando em consideração o esmagamento, também vai atender ao esmagamento. Então, nesse caso, eu calculo qual tem que ser o diâmetro em relação ao cisalhamento, qual tem que ser o diâmetro em relação ao esmagamento, e eu escolho o maior diâmetro. E a minha resposta é que os rebites têm que ter um diâmetro mínimo de 17,42. Por quê? Porque às vezes eu vou chegar onde eu vou comprar os rebites, numa fábrica, e ele não vai ter um rebite de 17,42 milímetros, mas vai ter um de 18, um de 19. E isso vai me atender. Por quê? Quanto maior o meu diâmetro, maior vai ser a minha área, menor vai ser a tensão que o meu rebite vai sofrer. Então, esse 17,42 é o diâmetro mínimo para que essas condições sejam atendidas. Vamos lá agora. Dimensione o diâmetro do rebite para que a junte suporte uma carga de 80 kN que está sendo aplicada nela. E, novamente, eles colocam os valores, que a tensão de cisalhamento no rebite tem que ser no máximo de 105 MPa. O esmagamento, esse aqui no máximo, gente, mas já considerando que seria seguro. A tensão de esmagamento, 280 MPa. A espessura da chapa, 15 milímetros. E a junta contará com 8 rebites. Mas vamos interpretar essa questão aqui. Eu tenho duas cobre juntas e aqui no meio eu tenho uma chapa, e olhando pelo desenho, essa chapa só vai até aqui. Ou seja, só pega esses 4 rebites. E essa chapa só vai até aqui, só pega os 4 rebites. Então, se eu analisar apenas essa parte aqui, que é só aonde essa chapa pega, que essa chapa só tem ação nesses 4 rebites, eu vou conseguir dimensionar o diâmetro desses rebites. Como esse lado aqui estaria sofrendo a mesma ação desse lado, o que vai acontecer? Tudo que eu calcular para esse lado vai servir para esse lado. E um outro ponto que é importante ressaltar. Aqui vamos tratar de um cisalhamento duplo, pois essa chapa intermediária estaria cisalhando o rebite, tanto aqui quanto aqui. Então, a gente só analisa metade da figura, como está dizendo aqui. E aqui, para colocar que se eu estou sofrendo uma ação de uma força de 80 kN para lá, teria que ser equilibrado. Então, é como se nas cobres juntas tivesse uma força de 40 kN. Então, novamente, como que eu vou conseguir achar o diâmetro mínimo em relação a essa tensão de cisalhamento que ele me deu? Eu vou usar a fórmula. Tensão de cisalhamento é igual a força cortante, nesse caso, sobre N, porque tem mais de um rebite, que são 4, e como se trata de um cisalhamento duplo, eu vou ter 2 vezes a área. Por quê? Porque cada rebite vai estar sendo cisalhado em 2 pontos, como esse rebite aqui estaria sendo cisalhado aqui e aqui. Então, se eu tenho 8 rebites, eu vou ter o quê? 8 áreas de seção cisalhadas, porque eu tenho 4 rebites vezes 2, porque cada rebite é cisalhado em 2 áreas. Então, assim fica a minha fórmula, e assim eu consigo calcular qual é a minha área mínima que o rebite tem que ter para que ele sofra no máximo 105 MPa de tensão de cisalhamento. Sendo assim, como na questão me pediu o diâmetro, eu coloco a fórmula. A área do círculo, porque a área da seção do rebite é um círculo, é igual a π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Aqui eu joguei 4 para o outro lado, multiplicando 3,14 dividindo. Então, aqui eu acho qual que é o diâmetro mínimo que o meu rebite tem que ter para que ele sofra, no máximo, uma tensão de cisalhamento de 105 MPa. E agora eu vou partir do mesmo pressuposto
e vou calcular pelo esmagamento. O meu esmagamento, eu vou analisar a minha chapa intermediária, porque é onde está a maior força aqui, né? 80 kN. Então, olha o que acontece nesse caso. Olha o que vai acontecer. A tensão de esmagamento vai ser igual à força cortante sobre o número de rebites vezes o diâmetro vezes o T, que seria essa área aqui projetada de contato que essa chapa intermediária está fazendo com o rebite. Sendo assim, eu coloco o meu valor de tensão de esmagamento em megapascal, a minha força cortante em newton, 4, que são 4 rebites, vezes o diâmetro que eu quero calcular, vezes 15, que é a minha espessura da chapa. Sendo assim, eu acho que o diâmetro mínimo que o meu rebite tem que ter para que a tensão de esmagamento entre o rebite e a chapa dê um valor de 280 megapascal é de 4,76. Então, eu concluo que o meu rebite, para atender as duas condições, ele tem que ter no mínimo 11,01 milímetros de diâmetro na sua área ali da seção transversal.
como eu havia falado, alguns exercícios eu retirei desse livro, Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais, do Sarkis Melkonian.